Olá, senhores! Estamos de volta aí falando da administração científica. Nós estamos apenas na primeira parte aí da administração científica, beleza, pessoal? Vamos lá para o nosso segundo vídeo agora, continuando. Nós estamos falando aí da Organização Racional do Trabalho, a nossa ORT, criado por Taylor. E aí a gente passa para a ideia de racionalizar. Lembra que eu falei para vocês, racionalizar, tornar o trabalho mais racional, né? Analisar alguns aspectos, né? Que tudo seja executado da melhor forma e com mais economia de tempo e energia. Professor, como assim economia de tempo e energia? Vamos explicar aqui para o conceito ficar bem fixado na sua cabeça. Ou seja, cronometra, o que Taylor faz? Cronometra o tempo de atividade do operário. Por quê? Porque eu consigo saber ali um tempo padrão para poder alocar os recursos necessários ou tanto de funcionário necessário àquele determinado setor para trabalhar. E com isso eu economizo o meu tempo e a energia dos meus funcionários. Então, por isso, pessoal, é muito importante você fazer as suas anotações aí nas explicações. Economiza o tempo e energia. Isso é um dos intuitos aí da racionalização e principalmente eliminar movimentos inúteis do operário, porque a partir do momento que eu cronometro, eu já sei o que o meu operário vai fazer ou não. Uniformizar e normatizar, né? Eu crio normas, aquelas regras que eu falei para vocês, ó, continuando aí, né? As normas e as regras para as tarefas serem executadas, né? Então você tem aí normas sendo criadas e especialização do operário. E obviamente, por fim aí, que eu já falei para vocês, desenhar os cargos e as tarefas. Tudo que o operário faz dentro da empresa vai ser desenhado, vai ser pré-normatizado. Ou seja, o meu funcionário ele só vai desempenhar aquilo que está escrito em alguma regra, em alguma legislação. Nada além daquilo ele vai fazer. E se ele não faz nada além daquilo, lembra que eu falei para vocês porque que é uma teoria da máquina? Aí começa a ser a ideia de máquina. O funcionário é como máquina, ele não vai pensar além daquilo, porque ele vai fazer, ele vai executar aquilo que foi pré-determinado. Então, a ideia é reduzir sempre os erros de execução. O funcionário ele vai fazer tudo que está pré-determinado e facilitando até a supervisão desse funcionário, né? Fica muito mais fácil de você supervisionar aquele funcionário que faz tudo que foi pré-determinado. Se o funcionário ele tem um pouco mais de mobilidade para inovar, para inventar, fica muito difícil você controlar aquele funcionário ali. Sendo que nós temos que o funcionário ele era considerado que vadio, preguiçoso, negligente. Temos que lembrar disso daí. Beleza? Vamos lá. Continuando então. A ideia de racionalizar o trabalho, também no intuito de desenvolver planos e incentivos salariais, né? Ou seja, se o funcionário vai trabalhar mais, então torna mais justo, né, você pagar esse funcionário, obviamente. Então, se ele produz mais, eu vou pagar, vou remunerá-lo melhor, né? 100% a eficiência do funcionário. Mas se ele produzisse mais que 100%, né? Será que seria viável ele ganhar uma bonificação? É lógico, né, pessoal? Então aí você tem uma discussão de remuneração fixa e remuneração variável. Qual que é a ideia aí? Para vocês, o que seria melhor? Você pagar o funcionário de maneira fixa ou maneira variável? E aí você tem que analisar alguns fatores. Será que esse funcionário, se eu pagar ele fixamente por mês um salário, será que ele vai produzir a mais do que é pedido? Ele já vai ter o garantido dele, né?
Então tá, então não vou pagar fixamente, vou pagar de maneira variável. E se o funcionário não conseguir produzir quase nada durante o mês, estiver ganhando muito pouquinho, ele vai se sentir o quê? Desmotivado, provavelmente vai sair da empresa, vai ser difícil você conseguir arrumar alguém para trabalhar, já que a remuneração às vezes é só pela produção. Qual que é o ideal, pessoal? E aí? Você misturar, né? Você misturar isso daí. Então você misturar a remuneração fixa com a variável. Eu coloco aqui como se dá o salário dos servidores do IF Centro Serrano. E aí é um problema que eu coloco para vocês também dos setores públicos, né? Os setores públicos, a remuneração é fixa, ou seja, você não tem por produtividade, né? Eu, por exemplo, com pouca aula ou com muita aula igual eu tenho, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, você tem aí uma grande parte, né, da remuneração, né, a remuneração toda sendo fixa. E o ideal é você ter a remuneração fixa e variável também para você remunerar a produtividade daquele funcionário. Afinal, o funcionário que produz mais, que seja mais efetivo para a empresa, né, ele deve ter o seu valor recompensado. Vamos lá, continuando aí. A ideia de racionalizar também eu continuo falando, né? E aí fazer o operário, aí aquela ideia de homo econômicos que eu falei para vocês, ele faz somente para o seu sustento, ele faz para o seu ganha-pão, o seu dinheirinho está entrando, acabou. Esse é o homo econômicos, pessoal, olha aí. Ele faz só para o seu sustento, né? Ele ganha o seu dinheiro só para ele não passar fome nem outra necessidade. Ou seja, ele ganha aquele seu e vai para casa feliz da vida. Aqui, o funcionário, né, o homo econômicos, ele não está pensando em se desenvolver na empresa, ele não está pensando em crescer na carreira, ele não está pensando em nada, a não ser o seu salário no final do mês, né? A ideia também de racionalizar é tornar o ambiente de trabalho, né, um pouco mais agradável, né, com menos ruído, com ventilação, né, iluminação, conforto e trabalho, né, de maneira que não reduza a eficiência daquele meu funcionário. Olha aí, pessoal, essa daqui é uma das que eu gosto de mostrar para vocês, né, antes da gente terminar. É uma das figuras que eu acho mais que retratam melhor, né, essa ideia do homem-máquina da administração científica. Por isso a administração científica é conhecida como a teoria da máquina. Os homens, eles são mecanizados porque eles seguem uma rotina que é pré-determinada pela organização. Veja aí no seu slide. Os homens, eles são como se fossem bonequinhos de corda. Por quê? Essa teoria da máquina, ela fala da pré-determinação do trabalho, ou seja, tudo já foi pré-definido, ele só precisa de executar. Por isso a ideia de teoria da máquina. Porém, essa teoria da máquina também tem desvantagens, né? Porque se você padroniza o seu trabalho, você aumenta a sua produtividade. Todo dia o funcionário vai fazer a mesma coisa, pessoal. Obviamente, se ele faz a mesma coisa todo dia, ele vai produzir muito mais. E se ele produz mais, o que acontece? Diminui os custos. Imagina vocês que o funcionário, todo dia fazendo a mesma coisa, ele vai produzir de maneira muito mais rápida. Então, ele produzia, sei lá, vamos colocar 100... Um funcionário que produz celular, né? Produzia 100 aparelhos celulares no mês. Só que ele fez isso durante 2 anos. E aí, a cada mês, agora ele está produzindo 200 celulares. Imagina se ao invés de vender 100, ele está vendendo 200 celulares. Está aumentando muito mais o lucro e diluindo os custos. Por quê? Só um funcionário está produzindo o dobro. Você não precisa de contratar outro funcionário. Então, a ideia de padronizar e racionalizar o trabalho, ela foi muito legal, muito interessante, porque ao mesmo tempo eu consegui aumentar o lucro, diminuir o custo com a minha padronização. Porque o funcionário, ele se torna cada vez melhor se ele faz
aquele mesmo serviço, desempenha aquela mesma atividade todos os dias. Beleza, pessoal? E por fim aí nós ficamos com as nossas recomendações. Você não deve deixar de interagir e participar dos seus fóruns, sempre fazendo as atividades dentro dos prazos estabelecidos. Tomar muito cuidado com o prazo, hein, pessoal? Já falei para vocês lá na aula inaugural. Assistir os vídeos, sempre fazendo as anotações dos slides nos seus cadernos. É muito interessante você ter essas anotações, porque depois se deixar estudar o slide pura e simplesmente, pode ser que não entenda a matéria, independentemente dos outros, faça a sua parte. Pessoal, e nós ficamos aqui com o nosso segundo vídeo ainda da primeira parte, né? Estamos iniciando a primeira escola da administração científica. Ok, senhores? Até a nossa próxima aula.